Em mais um jogo onde as convicções de Juan Pablo Vojvoda foram decisivas para o resultado, em mais um jogo onde essa diretoria patética e medíocre não cobra por resultados, não monta um elenco digno, não existe cobrança, nada. Em mais um jogo onde a esperança do Santista tomou conta, né? Achando que Neymar voltaria e enfrentaria o São Paulo, não enfrentou. Lembrando que o Neymar não enfrentou o São Paulo após esse retorno dele, desde o ano passado. Todas as vezes que o Neymar foi enfrentar o São Paulo, ele estava machucado. E mais um jogo onde temos o protagonista Marcelo Teixeira, montando um time patético, pífio, medíocre. E mais um jogo onde o time empata. Já é o 35º empate do Santos nesse ano, apenas uma vitória. Então o Santos sai empatado contra o São Paulo, 1-1, depois de escolhas pífias do treinador do Santos, depois de convicções cansativas do treinador do Santos, depois do time não montar nada para melhorar. O time do Santos empatou hoje contra o São Paulo, numa falta de criatividade. Time que não tem nenhuma criatividade na frente do gol. O time que não tem variedade no ataque. O time onde não tem um jogador que faça o drible, que acerte o drible. Não tem um jogador que saiba finalizar. Não tem um meio-campo onde existe um mínimo de criação. Esse é o time do Santos hoje. Um time inofensivo, onde dá diversos espaços, sem criatividade, sem nada. Um São Paulo apático, São Paulo que não foi bem, mas quando acelerou, quando apertou, quando quis, se impôs, dominou um pouco o jogo e foi muito superior ao Santos. Parece um jogo de adultos contra crianças. E o Santos novamente teve a superioridade em finalizações, principalmente numa parte ali do jogo. E aí, após o São Paulo apertar um pouco, o São Paulo já empata até no número de chutes a gol, porque o Santos é medíocre. 3 finalizações no gol no jogo inteiro. Mais um jogo onde o time é completamente apático. E a culpa disso tudo, você me desculpe, mas é do senhor técnico Juan Pablo Vojvoda, que mantém no time um jogador medíocre como o João Schmidt, que mantém no time um jogador medíocre, com todo respeito, com o Escobar, que mantém no time até o final a mesma convicção, a mesma formação patética. Ele conseguiu manter a formação até o time sofrer empate. Aí, após sofrer empate, ele achou que precisava mexer. Não dá para entender, Voivoda, não dá para entender a sua convicção. Não dá para entender o que você faz de leitura de jogo. Não consigo compreender, de verdade. O Santos estava num jogo horrível. A gente achou um gol. O Santos achou um gol. Achou um gol. O Adonis teve espaço, chutou, teve uma boa finalização e no rebote o José Rafael fez o gol. Foi um gol achado, um gol na sorte, um gol completamente equivocado. Foi um ponto fora da curva. Mas o senhor Juan Pablo Vojvoda achava mesmo que o time estava bem a ponto de mantê-lo até sofrer empate. Eu fiz a gravação do react desse jogo, pífio, horrível. E eu tinha dito ainda no começo do primeiro tempo. O Santos vai sofrer empate. E olhe lá se não sofreu a virada. Não sofreu a virada por um milagre. O São Paulo tirou o pé. Porque era pro Santos tomar a virada. Era pro Santos sair com a derrota. O empate ainda foi muito bom. Porque é um time que não cria absolutamente nada. Um time que é completamente medíocre. O time que vira o corpo para tocar para trás, para ficar dando bico. O time do Santos tem mais bico pra frente do que passes certos. O time do Santos tem mais chutão pra frente do que finalizações. É constrangedor, gente. É nojento ver o time do Santos jogar. Um time muito fraco, medíocre, com jogadores pífios que tem que colocar a mão pro céu e agradecer por ganhar milhões jogando futebol. Porque é um time apático, fraquíssimo, que vai lutar até o fim pra não cair. Bem-vindos ao Sou Santos Demais. Já peço para você que se inscreva, por favor. Vamos bater aí a nossa meta de 1.100 inscritos. Peço para você deixar o seu like, não vai te custar nada. Não vai te custar nada, vai fortalecer demais aqui o canal, vai fortalecer e ajudar demais para mim crescer no canal e começar a trazer conteúdo contínuo. Como eu falei, vou fazer o pós-jogo, vou analisar todos os jogos do Brasileirão. Estamos na segunda rodada, Santos com 1 ponto,
empate de 1 a 1 contra o São Paulo, na Vila Belmiro. Como tem um começo de ano, um começo de campeonato pífio. Apenas uma vitória no ano, no Paulista, na primeira rodada. Desde então o Santos não ganha. Então é desesperador o momento que o Santos está passando e é desesperadora a convicção desse treineiro, que eu, sinceramente, acho que não é o maior dos problemas. Não acho que o Vojvoda seja o maior dos problemas ou o problema do Santos, mas eu acredito sim que enquanto ele mantém essas convicções duvidosas dele, enquanto ele acha que colocando Lautaro, colocando Miguelito no final, ou fazendo substituição aos 42 do segundo tempo, colocando bom tempo somente aos 42, mantendo o Escobar e Schmidt até o final do jogo, é, ele acha que o time vai responder alguma coisa. Sem contar também dessa diretoria amadora, dessa diretoria nula, que não faz absolutamente nada, eles não cobram, eles não negociam, eles não trazem jogadores, eles só sabem vender para pagar salários milionários, como o de Chiquinho Soares, como o de Brahim Bilal, como o de Cabadeiro, jogadores medíocres, né? Como o de Lautaro, é isso. De Furt, que foi embora, mas não esquecemos. O Furt ainda está recebendo do Santos. Não esqueçamos que rescindiu o contrato El Toro, El Búfalo, o Morelos, mas ainda recebe do Santos. Ambos com salários de 1.300.000. Vocês querem o quê? Vocês querem me falar para mim que essa diretoria é boa ou que não são responsáveis? Aí vem o presidente com aquela postagem medíocre, aquela postagem vergonhosa, falando de responsabilidade e reconstrução. Então, assim, gente, é completamente duvidoso tudo que acontece no Santos. É muito nojento. O time do Santos está largado às traças, onde o São Paulo, com presidente metido em corrupção, teve impeachment de presidente, teve rachadinha, teve um monte de falcatrua no São Paulo, desvio milionário. O São Paulo ainda assim não está na crise do tamanho da do Santos. Só para vocês verem um nível da mediocridade, da corja que circula o Santos. É, Bom, gente, é isso. Um jogo horrível, horrível. Não tem nada pra falar do jogo. Não tem nada. São Paulo apertou, fez o gol quando quis e o Santos achou um gol. Achou um gol. Foi uma falha de roteiro do jogo, assim, porque o Santos não jogou absolutamente nada. Um gol achado por Zé Rafael, Rony horrível. Gabriel, acho que um dos piores jogos que eu já vi dele com a camisa do Santos. Barreal não fez absolutamente nada. Gabriel Menino aberto pela direita, não entendi porque o Gabriel Menino jogou aberto pela direita. Ele jogou como um ponta direita, praticamente. Então, assim, não dá para entender que o Vojvoda quis com esse time. De um jogador como o Gabriel Menino que não acerta passe, acerta drible, desculpa, de jeito nenhum. Com o Barreal aberto pela direita, dando 350 cruzamentos, não acertou nenhum. Então, eu queria entender qual que era a jogada que o Vojvoda queria hoje, o Vojvoda quis com esse time de hoje. Jogador a jogador, né? Vamos às notas. Gabriel Brazão ah, fez duas defesas ali meio fáceis. Uma bola foi no gol e acabou sendo gol. Não foi culpa no gol, mas, enfim, meio apagado o Gabriel Brazão em alguns jogos. Não que ele tenha sido culpa, sai jogando, ele dá a raça, deu uma puta cabeçada ali com o Caleri, que se doa. Então, nota 5, que é a maior nota do elenco do Santos. Mike se atrapalha com a bola, é desesperador se esquecer do Mike. Ver o Mike jogar, gente, é uma coisa. E o JP Sherman não entra. O JP Sherman não tem oportunidades. A torcida já queimou o moleque da base, mas a gente é obrigado a assistir Mike jogar. Eu tenho certeza que o JP Sherman, ele não briga com a bola do jeito que o Mike briga. O Mike é desesperador. É uma avenida atrás dele, não marca, ele não cria jogada, ele não sabe dominar a bola. É constrangedor ver o Mike jogar, gente. Dá uma vergonha ali. Então, nota 0 pro Mike. Adonis Frias, perdido, acha que. Eu não entendo, gente. De verdade, eu não entendo futebol moderno. Que modernidade. Onde o zagueiro precisa ser construtor e o atacante precisa marcar. Eu queria entender isso. Não, de verdade. Eu vou fazer 30 anos. E eu acompanhei ali a fase dos anos 2002, 2003, até 2006, 2007. E, cara, o que se esperava de um atacante é que ele fizesse gols, fosse driblador, rápido, abrisse jogadas, tudo. E construtor. E o que você esperava do zagueiro é que ele quebrasse jogadas. É isso, gente.
O que viesse a mais que isso, esse é espetacular. Mas o princípio básico é esse. E no Santos, ou no futebol moderno, parece que não é assim. O zagueiro moderno, ele tem que construir e o atacante, ele tem que marcar. Não dá pra entender. Então, o Adonis Frias hoje, o grande zagueiro construtor que não constrói absolutamente nada e defende mal, nota 1. Não fez um mau jogo, tá, gente? Mas não dá, né? Adonis Frias vestindo a camisa do Santos. Todo respeito. Luan Pérez, pra mim, ainda é. Ele oscila muito, esse que é o problema. Mas ainda assim é um dos melhores zagueiros que a gente tem, na minha opinião. Porque hoje ele é rápido, tudo bem, na bola aérea é complicado. Mas ele é o cara que dá pouco espaço pro atacante, que briga, que tá sempre junto, veloz, um zagueiro que sabe destruir jogadas. É, infelizmente também tem essa parte de consultor, mas ele não acha que ele é o Beckenbauer, né? Algumas vezes ele sai, mas ele não acha. Enfim, nota 2 pro Lampérez. O Escobar, me recuso a dar nota pro Escobar, de verdade, gente. O cara que não faz absolutamente nada. Ele ajuda defensivamente, mas é muito fraco. Escobar, desculpa. João Schmidt, de verdade, gente. Eu não tenho o que falar desse jogador. A função do primeiro volante é além de ser o cara que destrói jogadas, o cara que se impõe, né, fisicamente, é, que quebra ali as linhas quebra as jogadas, desculpa, do ataque adversário, né, que dá aquele combate e tal, ele também quebra linhas do, da, do sistema defensivo do adversário. Ele é o cara que é o elo de ligação entre a zaga e o ataque, a zaga e o meio-campo. E o João Schmidt é isso aonde, gente? O que o João Schmidt faz em campo? Ele toca a bola para trás e para frente e para o lado. Ele não dá um passe para frente, ele não arma uma jogada, ele não quebra uma linha, ele não coloca medo numa criança. O João Schmidt não coloca medo numa criança. O que você espera do jogador desse? Ele é o jogador, ele é o primeiro volante do Santos. O que você espera de um time que tem como primeiro volante até o último minuto em todos os jogos, praticamente, João Schmidt? A gente fala muito mal de Cavadeiro, a gente fala muito, cobra muito, Mike, Escobar, mas e a cobrança em João Schmidt? O João Schmidt, eu não aguento mais, ele é a cara da derrota. O João Schmidt, aos 25, 30 minutos do primeiro tempo, ele já está morto, exausto. E ele se mantém no time. Ele atrapalha nas jogadas. Ele atrapalha nas jogadas de ataque. Ele é lento, ele é sonolento. Ele é medíocre, gente, com todo respeito. A pessoa dele, que eu não conheço. Eu conheço um jogador que é horroroso, que não merece vestir a camisa do Santos. É zero pra você, Schmidt. Você é horrível. Você é um dos piores jogadores que eu já vi na minha vida com a camisa do Santos. Aí faz um jogo bom contra Sport, faz outro jogo bom contra Juventude. Nossa, João Schmidt. Gente, é isso. As pessoas se empolgaram com mediocridade no Santos. Com Guilherme, com João Schmidt, com, sei lá, cara, não sei, esse Barreal. É isso que a gente vem há anos se empolgando. E aí se empolga com 3 resultados ok, que foi o jogo contra Sport, Juventude e Cruzeiro. E os reservas do Cruzeiro. Sub-20. É isso, gente. Eu não estava empolgado. Eu vi que aquele time ia sofrer. Lembrando que a gente começou perdendo de 1-0 pro Juventude, entendeu? Então, tipo assim, tem tudo isso, gente. Tem tudo isso. O time é fraquíssimo. O time é fraquíssimo do Santos. É fraquíssimo o time do Santos. Não tem uma construção, não tem um meio-campo, não tem nada. E tem os jogadores como o João Schmidt. Zero pra você, Schmidt. Gabriel Menino, horrível. Tentou, tudo que tentou, perdeu. Se bem que, na minha opinião, o Gabriel Menino não é para ser aberto pela direita. O Gabriel Menino é para ser um jogador na volância. É para ser um segundo volante, ao lado de William Arão quando voltar, do próprio Zé Rafael. Coloca o Zé Rafael como primeiro volante e coloca o Menino como segundo. Coloca o Gabriel Menino e o Bom Tempo para jogar juntos, pra gente fazer um teste. Tô cansado do João Schmidt. E o Zé Rafael, hein? Fez o gol. Ok, obrigado, Zé Rafael. Mas hoje foi menos pior essa partida. Errou um pouco menos, mas ainda assim segura demais, talento. Cara, assistir o Zé Rafael jogar tá me dando um sono, assim. Não consigo compreender também. Zé Rafael, vou te dar uma nota 5 igual o Brasão, porque você fez gol. E o Gabriel Menino, nota, sei lá, 2. Horrível. Só pelo empenho ali. Nota 1 pro Gabriel Menino.
E à frente, gente, o Barreal, tudo que ele tentou, ele errou. Nossa, foi completamente nulo. Ele não tem repertório. Ele puxa pro lado e cruza. Hoje ele isolou uma bola agora no final. No final não, né? Mas nos últimos lances dele aqui. Isolou de frente. Não estão treinando finalização. O que vocês estão treinando, gente? Isolou. Nota 1 pra você, Barreal. Que você entrou em campo. E o Rony... Corre. Cai. Nossa, o Rony... Inúmeras vezes no chão também, Rony. Nossa senhora. O time do Santos hoje foi constrangedor, vou te falar. Tentou não. Só tenta, corre, se joga, mas nada. Nota 2 pro Rony, porque correu demais. E o Gabigol, nota 1, Gabigol, que você não fez absolutamente nada. Não que seja culpa totalmente sua, mas muito toque pra trás, você querendo ser pivô. Você não é pivô, Gabigol. Você não é pivô. Aí querendo dominar a bola de costa e vai pra trás, aí entrega o contra-ataque. Nota 1. Um jogo muito mal. Os que entraram, o Miguelito tentou uma coisa em outra, mas ali você viu na hora do lance que não foi pênalti lá, enfim, que tomou o arrasto. Pô, toca de lado, o Gabigol passou do seu lado, velho, que devia driblar todo mundo. Só por causa disso, nota 2. Bom tempo mal entrou, o Lautaro mal entrou, vão ficar sem nota. O Lautaro horrível, mas vai ficar sem nota, tem 42 de segundo tempo. É hora de entrar? Não é hora de entrar. Bassa entrou razoavelmente bem, não achei a parte do Bassa mal. Bem confiante. É que dentre esses zagueiros aí, o Basso parece craque, vocês entendem? O nível que a gente chega. E o outro que entrou foi o Miguelito. E o Roleiser, que o Roleiser já entra errando tudo. Nota 1 pro Roleiser também, gente, que entrou mal. E Vojvoda, nota 0 pra você. Nota 0 para esse treinamento do time. Nota 0 para os titulares. Nota 0 para suas substituições, o tempo e as escolhas. Nota 0 para o seu trabalho até então, nesse ano de 2026. Que muita gente, eu também, inclusive eu, queria ver você desde o começo da temporada, treinando o time. É isso que a gente tá vendo, Vojvoda. Uma piada de time. E horrível a arbitragem do Daronco, fraquíssimo, um árbitro terrível, atrapalhou muito o jogo. E essa diretoria, parabéns pelo que vocês estão fazendo. Uma vitória no ano contra o Novo Horizontino. O Santos não ganhou nenhum clássico. Já foram 2 clássicos em casa, a gente não ganhou nenhum dos 2. Tomamos gol em todos os jogos, somente em um jogo que a gente não tomou, que foi contra o time da RB Bragantino. E um ataque pavoroso. É isso que vocês entregaram pra gente, essa é a chamada reconstrução. Parabéns, Marcelo Teixeira. Parabéns, Matos. Gastos exorbitantes num time pífio. Tchau, gente.